Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 1. Canto de Davi. Salmos 7, 1. Velho Testamento. Diz o seguinte: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então Davi, nós sabemos que era um homem de guerra, um herói de guerra, um homem de combate, mas Davi, ele tinha essa consciência que se Deus não salvasse ele, se Deus não livrasse ele, guardasse, o protegesse, Davi, ele estava perdido. É mais ou menos como se ele estivesse numa situação a qual, humanamente falando, não tinha jeito, não tinha solução, e por esse motivo ele estava se colocando nas mãos de Deus. Ele estava clamando pelo livramento, pela salvação do Senhor. E é interessante que Davi, ele diz, final do versículo 2, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: Deus, Senhor, se o Senhor não me livrar, se o Senhor não me salvar, não vai ter nenhum outro que possa me livrar. Em outras palavras, eu dependo do Senhor. Então, com isso, nós podemos aprender que Davi, ele era humilde. E nós devemos exercitar a prática da humildade nas nossas vidas, seja em ação ou seja em oração. Ou seja, quando nós estamos passando um período conturbado, no caso de adversidades, nós devemos orar assim mais ou menos como Davi, dizer: Senhor, se o Senhor não me livrar, não me salvar, se o Senhor não agir na minha vida, não tem outro que vai agir, não tem outro que vai fazer. Senhor, eu dependo de ti, a minha vida está nas suas mãos. E muitas vezes não é isso que acontece. Quantas são as pessoas que de repente elas ficam doentes, elas vão no médico, muitas vezes o tratamento, o remédio ele resolve, mas tem situação que a pessoa ela ouve do médico o seguinte: fulano, o que nós podíamos fazer por você, nós já fizemos, não tem nada, já usamos remédios, usamos tratamentos, sabe? Não há mais o que nós possamos fazer. E diz a palavra que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, devemos, com humildade, apresentar as nossas demandas para o Senhor. De repente, você se encontra passando uma luta, uma tribulação, uma adversidade, um momento difícil, o qual a circunstância, o problema, ele diz para você que não tem jeito. Ou de repente, você ouviu das pessoas
que não tem jeito. Então, a solução é essa, é dizer para Deus, Senhor, é contigo, sabe? Senhor, coloco a minha fé em ti, eu dependo do Senhor. Se o Senhor não agir, ninguém vai agir. Se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Se o Senhor não tocar, meu Pai, quem é que vai tocar? Pois nós sabemos que toda força e poder estão nas mãos do Senhor. Então que com humildade, e a humildade é um dos pilares do cristianismo, que com humildade nós possamos apresentar as nossas demandas ao Senhor e conscientes que só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, assim como Davi. Continuando a leitura, versículo 3. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então, olha só, Davi estava dizendo que ele havia poupado pessoas que sem razão haviam o oprimido. E continuando, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então, no caso, o que Davi quer dizer o seguinte, no versículo 4 e no versículo 5. Senhor, se eu fiz o mal, se eu paguei com mal, se eu prejudiquei alguém, então que eles me persigam, que eles acabem com a minha vida. Em outras palavras, Senhor, se eu sou culpado, no caso disso, o que está acontecendo, dessa perseguição, se eu fiz o mal para eles, então que eles me vençam, que eu seja derrotado, que eles deem um fim na minha vida, se eles estão certos e se eu estiver errado. Continuando, versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Ou seja, Davi aqui, ele estava clamando pela ação de Deus sobre os adversários, inimigos, os perseguidores dele. Continuando, versículo 8. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Então, Davi aqui ele estava dizendo, Senhor, coloca
um breque, um freio para a malícia dos ímpios. Ou seja, Senhor, cessa o agir dessas pessoas mais intencionadas contra mim. E o nosso Deus, ele tem o poder, no caso, para parar a atuação do mal. Se de repente o mal, o diabo, ou pessoas usadas pelo inimigo, elas têm tramado contra você, o nosso Deus paralisa a ação do mal, a ação do diabo, em nome de Jesus Cristo. Continuando a leitura da palavra, versículo 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Então Davi aqui, ele confessa que Deus é o seu escudo. Para que serve um escudo? Para se proteger. Em outras palavras, ele estava dizendo: o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha defesa, o Senhor é aquele que me guarda, é aquele que me protege. E hoje também é do mesmo jeito. Se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, nós estaremos perdidos. E outra coisa interessante que ele também diz aqui, na parte B do versículo 10, ele salva os retos de coração. Ele quem? Deus. Então aqui Davi, ele tinha essa consciência que Deus, ele salva os retos de coração. Quem que são os retos de coração? Aqueles que, como dizem o Senhor Jesus, eles buscam o reino de Deus e buscam a sua justiça. Ser reto de coração é a pessoa procurar a fazer aquilo que é agradável, que é correto aos olhos de Deus. Porque muitas vezes nós vemos na nossa frente os caminhos tortuosos. Há dois caminhos, o reto e o caminho tortuoso. E na maioria das vezes, muitas pessoas, elas preferem o caminho mais fácil, que é o caminho tortuoso, que é o caminho que desagrada a Deus, um caminho que não agrada ao Senhor, não satisfaz a Deus. E Deus, ele só pode salvar, no caso, aqueles que são retos de coração, ou seja, aqueles que estão trilhando o caminho da justiça, o caminho da verdade, aqueles que de fato e de verdade, eles procuram estar no centro da vontade de Deus. E essa salvação aqui, que Davi está falando no caso, era a salvação do problema, da adversidade, daquele momento difícil que ele estava passando, quando ele estava sendo perseguido pelos adversários, pelos inimigos. Então, todos nós queremos a salvação de Deus. Lógico que, em primeiro lugar, a salvação que nós devemos buscar é a salvação da nossa alma. Mas aqui nessa terra, nós não queremos apenas a salvação da nossa alma. Mas muitas vezes tem pessoas que elas precisam de salvação na saúde. Ela se encontra sem saúde. Ou muitas vezes a pessoa, ela precisa de salvação nos negócios, no comércio dela, ou no casamento dela, ou de repente na família dela.
Eu não sei qual é a salvação que você precisa, que você necessita. Mas eu sei de uma coisa: se você trilhar o caminho reto, ou seja, se você se esforçar para fazer aquilo o que é aprazível aos olhos de Deus, Deus ele vai te salvar. Deus ele vai te proteger, Deus ele vai te guardar, Deus ele vai fazer por você aquilo o que ninguém mais pode fazer. Então, que sejamos retos de coração, para que assim o Todo-Poderoso, quando precisarmos, ele venha nos salvar. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos permissão para entrar na Tua santa e gloriosa presença, Pai. É um privilégio te adorar, te bendizer, te servir, Pai. Meu Deus, não há nada melhor do que estar na Tua presença, ó Santo de Israel. Nesse momento, Pai, apresentamos as nossas demandas, as nossas questões ao Senhor, as nossas causas. Meu Deus, temos a mesma consciência que tinha Davi. Tem coisas que o homem, o ser humano, pode fazer, mas tem coisas que o ser humano não pode fazer. E aquilo o que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Nós somos limitados, nós somos pequeninos, mas o Senhor não tem limites, não há barreiras, Pai, não há nada que possa impedir o Senhor de agir, Pai. Nós nos humilhamos diante de Ti e humildemente recorremos à Tua graça, à Tua misericórdia. Ó Deus, envia a Tua salvação, Pai. Estende a sua mão para essa pessoa que me acompanha nesse momento, Pai. E faz cair por terra os empecilhos, obstáculos. Meu Deus, neutraliza a ação do diabo, a ação de Satanás, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz cair por terra as armadilhas, Senhor. Meu Deus, que o Teu povo, a Tua igreja, possa ver a Tua salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a salvação de Deus na sua vida, naquilo que você precisa, para a honra, glória e louvor de Cristo. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, escreva aí nos comentários e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz.